Fala galera, tudo bem com vocês? Débora Rocha do Que é Impedimento por aqui. Vou trazer as novidades do que vem acontecendo, no Botafogo feminino. Para quem acompanha já viu que o técnico Glaucio Carvalho não é mais o técnico do Botafogo feminino. Chegou já uma pessoa nova, já assumiu. Vamos falar aí sobre as novidades que vem acontecendo, os investimentos, que vem para o Botafogo feminino. Mas antes de decorrer, inclusive dar minha opinião sobre o técnico novo que chegou, eu queria fazer um pedido, na verdade, uma coisa que eu não costumo fazer muito, mas explicando o atual cenário para vocês, quem acompanha o Que é Impedimento, setor visitante, o próprio Botafogo feminino, sabe que as nossas crias gloriosas, o Botafogo Sub-20, que é a única categoria de base existente no feminino dentro do Botafogo, vai estrear na primeira Copinha Feminina da história, de 4 a 17 de dezembro, em São Paulo. Eu estive em São Paulo no ano passado para cobrir o Brasileirão Feminino Sub-20 e na época, que foi mais ou menos ali em maio de 2022, eu costumava fazer pedidos, seja no Instagram, no YouTube, enfim, para a galera que estava acompanhando a cobertura da competição, de Pix para ajudar em qualquer quantia, porque ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o Botafogo não me paga nada para estar, cobrindo o Botafogo feminino nas competições, para viajar atrás do masculino, nada disso. O Que é Impedimento é uma mídia independente, assim como o DEP, do setor visitante. Então eu queria aproveitar esse espaço para fazer o pedido, porque eu estarei em São Paulo cobrindo a primeira Copinha Feminina da história, a primeira, sendo assim, participação também do Botafogo na Copinha Feminina. Então, tem o custo de hospedagem, tem o custo de alimentação, tem o custo de passagem, tem o custo de locomoção por lá. E se você não pode ajudar em grandes quantias, não tem problema. Às vezes a gente fica com vergonha, eu vou fazer um Pix de R$2. Gente, se todo mundo que vê o vídeo fazer um Pix de R$2, já ajuda bastante. Então, eu não costumo fazer esse pedido por aqui, mas como é uma competição mais longa, vai de 4, se Deus quiser, estaremos até 17 de dezembro lá, firmes e fortes, porque aí significa que a gente vai chegar na final. É em outro estado, então vou ter todo esse custo. Resolvi aproveitar o espaço para fazer esse pedido. O Pix, se você está vendo esse vídeo pelo setor visitante, não é o Pix normal. O Pix está aqui na descrição com o meu e-mail. Então vai vir, vai me ajudar diretamente. Eu embarco para São Paulo no sábado à noite. Fica aqui o compromisso de fazer a prestação de contas, com o que, enfim, vou gastar lá, e que todo esse dinheiro que for arrecadado vai ser utilizado lá na competição, para me ajudar a me manter em São Paulo durante esse período. Então fiquem à vontade para doar qualquer quantia que vocês possam. Se você não pode doar, só de divulgar esse vídeo aqui para outras pessoas também ajuda bastante. E claro, fiquem de olho no Que é Impedimento para cobertura completa da participação do Botafogo na primeira Copinha Feminina da história. Bom, agora falando das novidades do dia, o dia foi movimentado ali no Botafogo feminino. A novidade principal é o técnico Jorge Barcelos, que até então era do Vasco, veio para assumir o Botafogo feminino no lugar do Glaucio Carvalho. O Glaucio estava desde 2019 à frente do comando do Botafogo feminino, já assumiu ali a cadeira de coordenador, enquanto ainda era técnico também, depois voltou para ser só técnico. Enfim, tem muitas coisas acontecendo no Botafogo feminino. A coordenadora ainda continua, a Rosa de Sá, que é a esposa, do Glaucio Carvalho. Mas lembrando que agora tem uma figura geral acima dela, o gerente geral é o Caio Barroco. E o Glaucio sai do Botafogo feminino com 2 acessos conquistados para A1, 2 títulos estaduais no profissional e 2 no sub-20, um vice no Brasileirão A2 e, claro, toda a gratidão dos torcedores botafoguenses que, assim como eu, não tenho dúvidas que admiram o profissional que o Glaucio é. Fica aqui o muito obrigada, Glaucio, pela sua participação. Você sempre se dedicou muito ao Botafogo feminino, às nossas gloriosas, e com certeza tudo que você colheu ao longo desses anos de trabalho foi fruto do que você plantou. A decisão foi em comum acordo, Botafogo e Glaucio sentaram e acreditaram ser a melhor decisão. O técnico ainda não tem destino, ele ainda está avaliando as opções que vem aparecendo para ele. E quem chegou, que foi o Jorge Barcelos,
veio do Vasco. Ele tem um bom currículo com passagens por seleção brasileira, ele foi campeão no Pan-Americano de 2007, ele foi vice-campeão nas Olimpíadas, tem passagens também por times da A1, como por exemplo o Palmeiras. O seu histórico recente, né, no Vasco, ele estava no Vasco desde abril de 2022, o Vasco não conquistou o acesso da A3 para a A2, mas eu não consigo atrelar isso somente à responsabilidade do técnico, né? A gente sabe que existe todo um conjunto quando a gente está falando de masculino. Quando a gente está falando de feminino, então, a gente precisa se atentar muito aos investimentos que o clube dedica à modalidade, né? Ao futebol feminino. No caso do Vasco, não é um exemplo. No caso do Botafogo, não é um exemplo. Então, seja o Jorge Barcelos, seja o Glaucio Carvalho ou qualquer outra pessoa que venha assumir o Botafogo feminino, não adianta a gente esperar milagres caso investimentos não sejam feitos na modalidade. Hoje o Botafogo ele já tem uma estrutura oferecida para as meninas muito melhor do que era coisa de 2 anos atrás, não estamos nem falando de um passado tão distante assim, até porque a categoria do feminino só voltou em 2019, né, no Botafogo. Mas se a gente for parar para lembrar, a coisa de um pouco mais de um ano não tinha, por exemplo, psicóloga no time, né, para a categoria, e já é uma coisa que até, inclusive, a goleira Zanella, do Sub-20, na entrevista aqui depois do título conquistado estadual, ela comenta muito a importância do trabalho da psicóloga, enfim, só para dar um exemplo. Então, como infraestrutura, a gente tá, assim, já melhor do que clubes no próprio Rio de Janeiro e melhor do que o próprio Botafogo era há alguns anos atrás. Mas o Botafogo conquistou acesso para A1. Em 2024, vamos jogar ali na elite do futebol brasileiro, coisa que já foi conquistada anteriormente. Em 2020, a gente também conquistou o acesso, mas a gente subiu para cair novamente. A gente subiu, jogou a A1 em 2021 e caiu novamente porque investimentos necessários não foram feitos. A disparidade da A1 para A2 no futebol feminino é muito grande. Então, os times que sobem, eles têm que se preparar à altura para disputar essa competição. E isso a gente está falando de liberar investimento, dinheiro para contratações de jogadoras. Se a base, e aí quando eu falo base, não estou falando de categoria de base, estou falando de infraestrutura fornecida para as jogadoras, o melhor material, os melhores profissionais na comissão, por exemplo, está funcionando, o que tem que funcionar também e o que tem que voltar os olhos agora é justamente para investimentos em contratações de jogadoras. Simples e fácil, se a gente for botar na teoria, né, simples e fácil, mas na prática não é tão fácil assim se quem tá por trás, e aí eu tô falando de Tário Arruda, e aí eu tô falando de Caio Barroco, não enxergarem a modalidade com o devido valor que ela tem que ter. Então, o Botafogo precisa se atentar a isso. Você, torcedor que acompanha as Gloriosas, ou enfim, não acompanha, mas quer um Botafogo clube mais forte como um todo, expresse essa sua vontade sempre nas redes sociais. Vá no perfil do Botafogo Feminino, vá no perfil do Tário Arruda, do Caio. Deixe claro que a gente quer, que a gente espera que os investimentos sejam feitos na modalidade, porque não adianta nada, mais uma vez, o Botafogo conquistar o acesso para A1, não ter investimento, não ter jogadoras à altura e descer novamente para A2, ficar nesse ioiô, né? E aqui eu não estou dizendo que as nossas jogadoras não têm capacidade para jogar uma A1. Mas, sem dúvidas, a gente precisa de reforços. A gente já tem alguns contratos sendo renovados e anunciados pelo Botafogo Feminino. A Adriele, que é a nossa volante, que para mim é uma das melhores jogadoras do Botafogo há muitas temporadas, já está com contrato renovado. A Kellen, que foi artilheira no Campeonato Carioca, já está com contrato renovado, né, nossa centroavante. A Karen, nossa zagueira, também já está com contrato renovado. A Kellen, por exemplo, que é uma jogadora que veio do Sub-20 e agora assinou o seu primeiro contrato profissional, tá com contrato, né? Vai estar no Botafogo para a próxima temporada. A gente já tem algumas jogadoras renovando, mas a gente precisa de nomes fortes para vir. A gente precisa de jogadoras que estejam acostumadas a jogar uma A1, por exemplo, porque sabem que é um nível de competição diferente. Então vamos ficar atentos a isso e, como torcedores, vamos cobrar que os olhos também se voltem para o Botafogo feminino na hora dos investimentos. Falando ainda sobre jogadoras, nós tivemos, por enquanto, uma divulgação, e não oficial do clube, mas da própria jogadora, a Ju Santos, que também é meio de campo. Ela anunciou no Instagram dela que
encerra o ciclo com o Botafogo feminino. O contrato, de fato, só encerra no dia 31, né? Porque os contratos das meninas são normalmente feitos por ano, mas ela já anunciou que está se desligando aí do Botafogo e eu desejo muito sucesso. Gosto muito da Ju, é uma profissional muito dedicada e todas as vezes que o Botafogo precisou dela em campo, ela correspondeu à altura. Enfim, galera, por enquanto é isso. Vou trazendo as novidades do Botafogo feminino para vocês à medida que forem saindo, né? Esse fim de ano e início do próximo ano são sempre muitas novidades, quem vai embora, quem vem. E o Botafogo não esperou nem o ano virar, né, para anunciar o novo técnico, que já esteve hoje no Newton Santos, se apresentou, tirou foto, enfim, mesmo antes do anúncio do próprio Vasco, né, do seu desligamento. Se você tá vendo esse vídeo pelo setor visitante no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para chegar a mais pessoas e o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo interessante. E fica o reforço do pedido da ajuda do Pix. O Pix está aqui na descrição. Lembrando que qualquer valor é muito bem-vindo. Não fica com vergonha se você puder doar só R$1. Já ajuda bastante. Que se todo mundo que está vendo o vídeo ajudar com R$1, já vai fazer uma diferença e tanta. E acompanhem a cobertura da Copinha também aqui no setor visitante, no Que é Impedimento. Enfim, sigam o Botafogo Feminino nas redes sociais, que também é muito importante. Você seguir e estar próximo das notícias oficiais do clube e estar sempre lá também nos comentários, incentivando as gloriosas e pedindo, por exemplo, mais investimento, reforços para que a gente possa, no ano que vem, representar bem a camisa do Botafogo na elite do futebol brasileiro. Valeu, galera. Até a próxima.